Fantástico em sala de aula, perspectivas para o ensino de literatura. Professora doutora Carla Menezes Lopes News. Em janeiro de 2021, o youtuber Felipe Neto fez um tweet bastante polêmico ao afirmar que a literatura obrigatória de obras do romantismo e do realismo brasileiros era um desserviço de nossas escolas para a literatura. Após as muitas críticas recebidas, refutou dizendo que um dos motivos de os jovens se afastarem da literatura seria a forma como essa é ensinada nas escolas. No entanto, para muitos de nossos jovens, a escola é talvez o único lugar onde se tem contato com livros, sobretudo com os clássicos. Ademais, Antônio Cândido já havia defendido a literatura como um direito inalienável de todo e qualquer ser humano, pois, diferente de outros textos, nos humaniza, ou ainda, nas palavras de Tsvetan Todorov, ajuda-nos a viver. Afinal, uma educação literária permitiria nos colocarmos de modo mais ingênuo e menos preconceituoso diante dos discursos que circulam em nossa sociedade, além de nos permitir a reflexão sobre esses discursos. Como fazer isso? Ensinar literatura e formar leitores literários frente a alunos que se mostram cada vez mais arredios à leitura que se apresenta na escola, geralmente de trechos extraídos de obras canônicas? Forçá-los a ler sob a pressão de serem avaliados em testes, provas e vestibulares os estimularia a continuar lendo tanto obras canônicas como contemporâneas? Será que nossas escolas têm conseguido de fato formar leitores literários? Ainda, é possível unir literatura e prazer? Tais perguntas nos levam a crer que é preciso repensar a forma de se ensinar, ler e refletir sobre a literatura, o que também significa ampliar o corpus de ensino para além do cânone, amplificando-o de forma a considerar narrativas de natureza outrora esquecidas pela crítica e pela historiografia literária brasileira e, por conseguinte, pelo livro didático. Não há como trabalhar um texto literário da mesma maneira que trabalhamos um artigo de opinião ou um memorando, por exemplo. O uso da linguagem literária não é um uso pragmático, mas um uso artístico. Desse modo, o trabalho em sala de aula não pode desconsiderar os aspectos estéticos desse texto, entre eles a fruição e o prazer que advém de sua leitura. De acordo com Hildo Cosson e também com Patrícia Corsini e Cláudia Pimentel, o texto literário jamais deve ser usado como um mero pretexto para o estudo de ortografia, gramática, história literária ou qualquer outro conteúdo, como tem sido praxe nas escolas. Sendo assim, é imprescindível que o ensino de literatura e o letramento literário passe pela leitura do próprio texto literário, mas não apenas de um trecho que figure num livro didático ou uma adaptação literária em outro suporte, mas do texto em si, em sua integralidade. Pois, como arrasou a Souza e Cosson, apesar de o letramento literário ser uma ação própria dos espaços escolares, esse não pode transformar o que é literário em pedagógico, pois quando pedagogizamos a literatura, afastamos o aluno dessa. Ou pior, o fazemos odiar literatura, como infelizmente disse Felipe Neto, ao retrucar as enxurradas de comentários que repudiavam o seu post, em que dizia que Álvaro de Azevedo e Machado não são para adolescentes. Por isso, retomamos a pergunta de Anne Rochelle. Que literatura ensinar? Ora, toda e qualquer literatura pode e deve ser trabalhada na escola. Mas por que então viemos aqui em defesa da literatura de cunho fantástico? Bem,
Uma vez que os jovens parecem demonstrar maior predisposição para a leitura de textos de natureza fantástica, a saída, ao meu ver, é trazer para a sala de aula ou para a sala de leitura, quando há, textos de cunho fantástico. Pois, como bem observa Regina Micheli, as narrativas insólitas fraturam o senso comum e o cotidiano, promovendo a alteridade e a abertura ao inusitado, instaurando o novo. Esses traços, por si só, já justificariam a adoção desse tipo de literatura em atividades escolares, que carecem de constante renovação e devem primar pela criatividade. Bem, a predileção dos jovens pelas narrativas do insólito ficcional não vem de agora. Já em fins do século XIX, isso já era observado, conforme testemunham Joaquim Nabuco e José Veríssimo ao comentarem o interesse dos jovens pelas narrativas de Noite na Taverna de Álvaro de Azevedo. Aliás, como também relata Evera Maria Silva, diversos escritores brasileiros de renome, como Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade e José Paulo Paes, mencionaram em suas obras e ou em entrevistas o prazer inesquecível que lhes deu na adolescência a leitura de Robinson Crusoe. Nesse respeito, com base em minha prática, tenho observado que, ao trazer textos fantásticos, mesmo de autores canônicos como Álvaro de Azevedo, Fagundes Varela, Inglês de Souza, Machado de Assis, Aloysio Azevedo, Carlos Drummond de Andrade, Lígia Fagundes Telles, dentre outros, para a sala de aula, os alunos acabam motivando-se ao ver um lado desses autores que geralmente não é tão valorada. Quando se fala em real naturalismo, por exemplo, é praxe o trabalho em sala de aula com o Cortiço, de Aloysio Azevedo. E dos textos literários trabalhados do mesmo período ou de anteriores, esse é de fato o que acaba fazendo o maior sucesso entre os jovens. Sentem-se mais próximos daquela realidade ali narrada, além de ser um texto em que muitas realidades sociais, ainda hoje latentes, podem ser discutidas e problematizadas. Mas quando o aluno lê O Impenitente ou ainda Demônios, temos uma guinada de perspectiva. É perceptível o aumento da participação dos discentes nas discussões que se empreendem em sala de aula, seja na observação das cenas que ligam a narrativa à ficção científica, ou à ambientação gótica, ou ainda o locus horribilis, no qual se transforma a cidade do Rio de Janeiro, ou ainda as características próprias do naturalismo que surgem ali amalgamadas ao próprio gótico, no caso do último conto. Então, o interesse dos alunos também se observa no trabalho com outros autores e textos fantásticos, como, por exemplo, a consideração da lenda da noiva cadáver, na leitura de Solfeire, de Álvaro de Azevedo, de Ruínas da Glória, de Fagundes Varela, ou ainda de O Esqueleto, de Machado de Assis. Aliás, uma discussão que se torna muito pertinente para a sala de aula quando Machado é reiteradamente apresentado nos livros didáticos como representante iniciador do realismo brasileiro, com um título cujo narrador é incorporação do próprio insólito ficcional, um defunto autor. Aliás, o trabalho com narrativas que recuperam lendas, como a lenda da noiva cadáver, ou ainda outros mitos e cosmogonias, especialmente os que engendram a nossa cultura, pode ser uma atividade extremamente profícua. O que se pode fazer através da leitura de textos fantásticos de Inglês de Souza, de Braulio Tavares, de Milton Ratum, por exemplo. Ou ainda discutir questões acerca do medo, sentimento tão latente na contemporaneidade, a partir de contos como Flor, Moça, Telefone, de Carlos Drummond de Andrade, ou As Formigas, de Lígia Fagundes Telles, dentre outras e outras tantas possibilidades. Ora, o caminho do incentivo à leitura literária é longo e deveras tortuoso.
A formação do leitor literário implica um trabalho que vai muito além da simples transmissão de conteúdos em sala de aula e não pode jamais abrir mão do contato com o texto literário em si. Contudo, cabe ao professor leitor incentivar ao máximo seu aluno de forma a transmutá-lo também em um leitor. Para isso, é preciso, sobretudo, ler e reler literatura. Afinal, como bem nos lembra Cosson, não é possível haver letramento literário sem o contato direto do leitor com a obra. E iniciar esse contato por temas que apetecem o discente é uma saída para que esse não veja a literatura como só menos uma disciplina escolar chata, cujas características de alguns textos e escolas literárias ele deve decorar para passar nas avaliações escolares, nos vestibulares e no Enem. Minhas referências. Obrigada.